terceira palestra do dia, que apresenta como título, né, Utilização de antimicrobianos na suinocultura, uso estratégico de fitobióticos e antibióticos. Então, vou apresentar aqui a nossa palestrante, a doutora Graciele Caroline Mari. Então, um pequeno grupo de doutora Graciele, graduação em zootecnia pela Estadual de Maringá, mestrado em zootecnia pela Estadual de Maringá, doutorado também em zootecnia pelo Maringá. Experiência de 5 anos na área técnica, comercial, com nutrição e saúde animal em ruminantes e não ruminantes. Atualmente é professora do Departamento de Zootecnia da Universidade Estadual de Maringá, ministra das disciplinas de alimentos e alimentação animal e profilaxia zootécnica. Com certeza vai ser um tema que vai mais uma vez levar a todos nós aí a gente ter mais uma reflexão, principalmente com o assunto aí que está sempre sendo colocado, né, em torno de todos os eventos, congressos. A gente está sempre escutando o tema e é mais um momento para a gente estar se atualizando. Só interromper um pouquinho, pessoal. A organização está pedindo para vocês lembrarem de assinar a lista de presença, tá certo? Ok, pessoal? Então já vou passar aqui a pontinha aqui para o doutor Graciele, fazer as considerações delas e iniciar a apresentação. Boa palestra, professor. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer por você ter ficado na última palestra, né? É sempre mais difícil a última palestra. Para a turma de cá, eu peço licença, tá? A nossa palestra vai ser gravada, eu preciso ficar para aquele lado, tá? Então, licença aqui, por favor, tá? Não se sintam excluídos, fiquem tranquilos, tá? Só para poder ajudar a nossa amiga que está aqui fazendo a gravação. Agradecer a participação do professor, tá? E incluir aqui nesse meu currículo, tá? Que além de professora temporária no Departamento de Zootecnia da Universidade Estadual, eu também sou assessora técnica da Fitobiotec e eu trabalho com os dados da empresa, fazendo ali informativos, tá? Trabalhando esses dados para que a gente possa gerar informação para vocês, tá? Então eu também tenho um trabalho comercial envolvido. E a Magnavete agradeceu o convite, foi que me trouxe até aqui, para que a gente pudesse ter essa palestra hoje, tá? Então hoje eu vou dividir com vocês um pouco do que eu aprendi na empresa, um pouco do que eu estou aprendendo, né? Porque nós somos eternos aprendizes, né? Então todo dia a gente aprende uma coisa diferente, e é isso que faz com que a gente consiga, né, movimentar o conhecimento, consiga melhorar como pessoa, como profissional, né? Então todo dia aprender alguma coisa, todos nós somos eternos aprendizes. No final, vocês podem me perguntar o que vocês quiserem. Claro que eu não vou responder tudo, mas se eu souber, estarei à disposição para responder, tá bom? Bora começar lá então, pessoal? Então, como o professor já disse, mas vamos continuar aqui, ó. A gente vai falar sobre a utilização dos antimicrobianos na suinocultura. Lógico que aqui a gente está falando de foco suinocultura, mas isso é uma coisa geral, né? Todas as espécies. E a gente vai falar especificamente do que, pessoal? Do uso estratégico de fitobióticos e antibióticos, tá? A gente tem muitas restrições. E elas não vieram à toa, tá? Nós vamos entender por que as restrições vieram no começo da palestra e depois a gente vai entender como trabalhar diante dessas restrições, ok? E, nesse sentido, a gente pode utilizar ferramentas diferenciadas, tecnológicas, dentre elas a utilização dos fitobióticos, tá? Que hoje, gente, é uma das vanguardas que a gente tem que estar na frente para que a gente possa ter um bom desempenho animal, já que os antimicrobianos, antibióticos, né, comuns que a gente utilizava, estão sendo proibidos, ok? Então, primeiro eu quero começar com esse número, pessoal, 70%, tá? É um número grande se a gente pensar numa porcentagem de 100%. E o que esse número que está aqui representando para o suíno, mas ali é com todos os animais, nos diz? Em 2012, foi realizada uma pesquisa pela Associação Americana de Pediatria em algumas empresas que vendiam medicamentos. E em 2012, nos Estados Unidos, 70% dos antibióticos foram vendidos para a produção animal e apenas 30% para a saúde humana. Lembrando que a gente não utiliza esse montante para curar os animais, né? A gente utilizava esse montante para ter uso como promotor de crescimento, certo? Então, gente, na verdade, é um número alarmante, tá?
E a gente vai entender por quê. Então guarda aí 70%, é lógico que hoje está mudando, conforme a gente teve as restrições, mas é um número que nos alarmou muito dentro disso, tá? A sociedade, a pesquisa, porque isso aqui reflete diretamente na saúde humana e reflete diretamente também na produção animal, tá? Todo mundo já deve ter tido alguma experiência, quem trabalha no campo, de algum medicamento que não fez o efeito desejado. Medicou uma vez, medicou duas, teve que esperar mais tempo para o animal reagir, tá? E tem a ver com o que a gente vai discutir hoje também, tá? Então, só para vocês terem noção o quanto o antibiótico estava sendo implementado dentro da produção animal, tá? Dentro desse 70% ali que está usando, a gente sempre usou, tivemos ótimos resultados, né? A gente sabe que isso teve uma grande importância dentro da suinocultura, mas o que isso, como é que isso veio parar, pessoal? Como que a gente começou a usar antibióticos na produção animal? Vamos começar falando um pouquinho de história, tá? Lá em 1941, tá? Um pesquisador, um médico, estava trabalhando e, por um acaso, ele descobriu o antibiótico penicilina, tá? Já tinha antibióticos de 1941? Sim, mas não tinha um antibiótico de largo espectro, tá? E por que é importante o antibiótico de largo espectro? Como o nome dele já diz, vamos trocar em miúdo, ele mata tudo. Então, quando havia infecções na humanidade, havia grande dificuldade em se tratar as doenças. Como eu tinha um antibiótico de largo espectro, medicava, ministrava, a pessoa sarava. Isso, gente, trouxe uma revolução. O nome do médico, só para a gente ter aqui, tá? É Alexander Fleming. Com essa descoberta, importantíssima para a saúde humana, em 1945 ele ganhou o prêmio Nobel, então ele foi congratulado com esse prêmio. E a gente teve, olha só que interessante, um aumento na expectativa de vida em poucos anos, de 8 anos. Então, cada pessoa, por conta de ter esse medicamento, por conta de poder curar as moléstias, que eram muito comuns na época, né, gente? A gente está falando de 1945, era muito diferente, saneamento básico, saúde, era muito diferente, né? Essa introdução fez com que as pessoas vivessem 8 anos mais. Isso fez com que houvessem mais pessoas vivas, vamos dizer assim, né? E junto com isso, gente, uma expansão populacional, por causa da Revolução Industrial, principalmente na Europa, tá? Um êxodo rural, as pessoas foram para a cidade, e o que isso fez? Fez com que houvessem menos produtores de comida trabalhando e mais consumidores, tá? Chegando em 1950, a população necessitava de mais alimento, necessitava de mais produção. O que foi feito então, pessoal? Foi introduzido em pesquisas os antibióticos na produção animal, como promotores de crescimento, como a gente usava até pouco tempo. E isso, gente, promoveu, né, uma expansão na produção. Isso atendeu a população. Então, além de o antibiótico salvar a vida das pessoas, né, curando essas doenças, o antibiótico também teve esse efeito, tá? De melhorar a vida das pessoas com maior produção de carne, de leite e de ovos. Tá? Então, assim, realmente foi uma descoberta muito importante. Continuando a história, tá? A gente teve, então, a introdução desse antibiótico na produção animal. Então, o que os pesquisadores perceberam? Se a gente colocasse pequenas doses de antibiótico via ração ou via água de bebida, normalmente era via ração, os animais não ficavam doentes e os animais aproveitavam melhor a dieta. Então, eles cresciam mais, eles eram mais saudáveis, tá? Assim surgiu a utilização dos antibióticos como promotores de crescimento, que a gente utilizou até poucos anos atrás aí, e todo mundo sabe que dava resultado, que era bom, que era interessante, tá? Mas, infelizmente, nem toda a história tem um final feliz, né? Sempre tem uns entrevelos para que a gente possa escrevê-la de outra forma. O que foi acontecendo com o tempo, pessoal? Ó, a gente foi percebendo, ó, um maior adensamento de animais. Eu pude criar mais animais na mesma área, porque protegidos pelo promotor de crescimento, a gente tinha menos doença. A gente teve um grande desenvolvimento da cadeia produtiva, um aumento da produtividade, né? Quem é mais velho lembra daquelas, por exemplo, daquelas matrizes que, nossa, quando tinha 6 leitões, 8 leitões, era um fenômeno. Hoje, se a gente falar de um animal de 6, 8 leitões, ele é descarte, né? Então, assim, mudou muito, né? Foi tema da palestra passada, né?
gente percebe o quanto isso mudou. A gente teve diminuição de surtos sanitários. Então, a gente tinha essa facilidade em trabalhar. E também menor mortalidade e maior lucratividade. Produzia muito mais em menos espaço de tempo. Com isso, pessoal, a gente fez o quê? A gente teve atendimento da população. Lembra lá de 1950, quando a população precisou disso? Ela precisava de mais alimento. Então, a gente teve esse atendimento da população, tá? E isso fez com que a gente tivesse para atender a população volume de produção. Lembrando que o pessoal saiu do campo e foi para a cidade. Então, tinha menos gente produzindo, mais gente consumindo. A gente teve qualidade no alimento, né? Um alimento de maior qualidade, proteína de alto valor biológico, carne, né? A gente sabe que carne não é substituível na dieta. E uma acessibilidade. Então, essa carne também passou a ser mais barata. Então, a população, além de ter acesso ao alimento, ele era mais barato. Porque a gente conseguiu produzir mais e melhor usando esse recurso. Porém, né? Essa ferramenta que parecia ser das mil maravilhas começou a apresentar alguns pontos negativos, tá? E a pesquisa e o desenvolvimento e a observação das pessoas, né, dos técnicos, foi observando que acontecia no campo o uso indiscriminado. Então, qualquer coisa era feita a administração do antibiótico. Porque a gente não queria que o animal ficasse doente. A gente não queria passar pelo desafio. A gente não queria que isso acontecesse dentro da nossa produção. A gente queria que andasse 100% do começo ao fim, né? Então, qualquer coisinha bateu um vento no corpo, antibiótico. Infelizmente era assim, né? Infelizmente era assim. E isso fez o que também, gente? Subdosagens. A gente tem uma dosagem para dar para o animal. Só que o antibiótico ele foi desenvolvido para ser o quê? Dosado de acordo com o peso. Né? Quando a gente vai tomar antibiótico é assim, a gente tem as dosagens. Quem é que vai ficar pesando todo o plantel para fazer a dosagem? Então o que acontece? Eles recebiam ainda menos quantidade de antibióticos que era necessário. Então, em vez de matar a bactéria, ela dava só aquela bobeada. Ela continuava ali. E as que sobreviviam iam se multiplicando e ficando mais fortes. Infelizmente, isso foi acontecendo. E bactéria, a gente cresce muito depressa. As gerações são muito rápidas. Então, para ela poder contornar algum produto que ela tenha a capacidade de fazer isso, ela vai contornar, gente. Ela tem essa possibilidade sim, tá? Outra coisa que acontece muito, gente, ó. Classe profilática incompatível, tá? Palavrinha difícil, mas vamos facilitar. A gente não está usando o antibiótico correto para aquele tipo de bactéria. Por quê? Porque a gente não sabe qual é o tipo de bactéria. Por isso que o largo espectro é sempre muito utilizado, tá? Tem um produto veterinário que é sempre usado na minha região lá, qualquer coisa eles dão aquele produto. É um produto veterinário ótimo, só que ele não serve para tudo, né? Não é um milagreiro, infelizmente. Mas ele é usado indiscriminadamente, para todos os animais, para qualquer tipo de infecção que aconteça. Inclusive, às vezes é uma virose, eles dão esse antibiótico, tá? Lembrando que o antibiótico não mata vírus, ele mata bactéria, tá? Então não mata vírus, tem isso também. E descarte incorreto dos resíduos. Na urina e nas fezes dos animais existe a metabolização, tá? A limpeza do organismo, e o que é excesso vai para a urina e para as fezes, tá? Isso faz o que, pessoal? Contamina o solo, contamina as águas. Então, infelizmente, por conta desse uso indevido, que a gente não tinha ciência, tá? Não foi feito por maldade, nem por falta de escrúpulos, foi falta de informação que a gente foi com o tempo coletando, a gente teve esse tipo de comportamento da utilização dos antibióticos na suinocultura, tá? Isso fez o quê? Como que algumas bactérias apresentassem resistência aos antibióticos, tá? E isso impactou na produção animal e na saúde humana. E o que é essa resistência? Você tem um animal doente, você tem uma bactéria que já entrou em contato com esse antibiótico, mas como a gente não usou da maneira correta, como eu disse para vocês, ela não morreu, ela só deu aquela bobeada, continuou viva, se reproduziu, ficou cada vez mais forte em cada geração, e dessa forma a gente teve então essas bactérias resistentes, tá? O que quer dizer que é uma bactéria resistente? Quer dizer que mesmo a gente tratando, ou ela não vai morrer, ou
o mesmo médico, Alexander Fleming, que foi o médico que descobriu a penicilina, ele já alertou, tá, a população que se o antibiótico não fosse usado de maneira correta, ele poderia, além de não fazer o efeito esperado, fazer com que ocorresse essa resistência à penicilina, tá? Então, infelizmente, desde o seu descobrimento, a gente já tinha essa informação, tá? Mas continuamos trabalhando conforme as informações que a gente tinha. Como que funciona a resistência? Para que quem não saiba, para que quem tem dúvida, deixe de tê-la. A gente tem na população de bactérias que são muito sensíveis aos antibióticos, bactérias que são resistentes e bactérias que são muito resistentes. É igual a gripe, gente. Tem aquela pessoa que nunca pega gripe, aquela pessoa que pega lá de vez em quando, aquela pessoa que você olha para ela está gripada. Tá? Então a pessoa ou ela é mais resistente, né, ela tem uma imunidade melhor, ou ela tem uma pior imunidade diante de um resfriado, por exemplo. Na bactéria é da mesma forma. Então o que aconteceu? Ó, a gente usou o antibiótico de forma inadequada, por exemplo, uma subdosagem, menos do que a gente precisava. As bactérias em vermelho são as resistentes, então elas continuaram vivas. As bactérias resistentes tiveram a multiplicação, a divisão, a reprodução e formaram uma população selecionada pelo antibiótico resistente. Então o que acontece? Às vezes a gente tem um problema de, sei lá, mastite, por exemplo, né? Muito comum. E você faz uma aplicação no medicamento e o animal não tem a cura. E por quê? Porque a bactéria que está provocando essa infecção é uma bactéria resistente. E infelizmente hoje no campo e nos hospitais isso é muito comum, tá? E isso advém, pessoal, desse uso aqui e do uso também em humanos, tá? Há alguns anos atrás, que é um pouquinho mais velho, na minha idade mais velha, sabia que você podia ir na farmácia e comprar antibiótico sem receita. E a gente comprava mesmo. Quem que queria ficar doente, com dor de garganta, passando mal? E a gente usava. Usava certo? Não. Por quê? 7 dias de antibiótico, 10 dias de antibiótico, 14 dias de antibiótico. Usava. É realmente um fármaco muito potente. 3, 4 dias já estava ação, né? A gente não tinha mais sintoma, parava de usar. Mas o que acontece? As benditas resistentes estavam ali, né? Para a gente não falar um pouco mais feio. E essas que eram resistentes continuaram com poder infectante. Às vezes até a dor de garganta volta. Aí você toma, né, o antibiótico direito. Você viu que não curou. Né? Então isso acabou selecionando. Para a saúde humana a gente já teve a proibição, ninguém mais pode comprar antibiótico sem receita. E é por isso, tá? Para que a gente não faça esse tipo de medicação errada. Para os animais vieram as restrições de uso e também as proibições para que a gente não use de forma incorreta, de forma errada, tá bom? Aí o que aconteceu? Teve um novo histórico com relação a essa resistência microbiana, tá? Então, em 1960, a Europa já fez um alerta, ela já observou isso aí, tanto nos hospitais quanto nos animais, e ela já queria, tá, alertar o mundo quanto a essa resistência, tá? Ela começou a ver que os efeitos não eram os mesmos esperados do que a gente tinha antes. Depois disso, de 90 a 2000, o que a gente viu aqui, ó? Aumentou a dificuldade em tratar pessoas doentes com antibióticos. As doses tinham que ser maior, o tempo de utilização tinha que ser maior, porque o efeito já não era o mesmo esperado. Tá? Por quê? Porque a gente já tinha selecionado as bactérias mais fortes com a utilização errada. Infelizmente, tá? Infelizmente. Em 2006, a União Europeia, né, já deu um baque na produção animal, proibindo o uso dos antimicrobianos para animais em terminação. Por quê? Porque eles imaginavam que se só retirar a terminação, gera tempo suficiente para não haver mais resíduos. Né? Então já teve essa proibição, mas ainda não foi a melhor opção, né, pensando no que veio acontecendo com o tempo. Em 2013, tá? Essa Fundação de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, ela traçou um plano para produzir animais sem antibióticos até 2017. Tá? Então eles traçaram um plano e isso foi o quê? Alertando os países produtores, no caso do Brasil, né, que se nós quiséssemos produzir carne e exportar, que é muito importante para todas as cadeias produtivas do Brasil em relação à proteína, tá? Que a gente tinha que se adequar a isso, senão a gente não ia
mundial extremamente alarmado, o Brasil soltou ali umas normativas, tá? Onde a gente tinha restrição de vários fármacos, dentre eles a colistina. E para todo mundo foi um baque não poder usar mais colistina, né? Quem trabalhava no campo lembra disso. A dificuldade na hora do desmame, a dificuldade com diarreia dos leitões, infecções que apareciam e que a gente não conseguia curar, porque a gente não tinha mais essa ferramenta de manejo, né? Isso foi sendo nos alertado, mas infelizmente a gente demorou um pouco para abrir os olhos, né? Então foi aquele baque, foi aquela dificuldade, e nessa transição muitas empresas procuraram alternativas, né? Aí veio ácidos orgânicos, veio os probióticos, os prebióticos que auxiliam, mas infelizmente não tinham o mesmo efeito esperado que os antibióticos, né? Porque o antibiótico ele mata, né, pessoal? Ele mata a bactéria, para isso que ele serve, ok? E em 2019, a União Europeia soltou essa restrição aqui, 619, dizendo que alguns antibióticos só podem ser usados em humanos, tá? Então o que ele está fazendo? Ele está resguardando, tá, uma quantidade e uma certa qualidade dos antibióticos que fiquem livres da produção animal, para que eles sejam quase que uma última alternativa para que a gente possa curar as pessoas, tá? E vem aumentando muito, gente, o número de mortes por pessoas que não conseguem ser tratadas por infecções bacterianas. Eu, infelizmente, fui figura presente nisso. Meu tio teve Covid-19, teve um problema pulmonar, teve infecção bacteriana, bactéria resistente de hospital, ele acabou falecendo. Não conseguiu ser tratado. E isso aumenta, a gente aumenta cada vez mais, tá? E agora, em 2022, saiu, né, gente, agora em janeiro, aquela restrição, tá? Restrição no sentido de proibição de compras com animais que tinham algumas classes de antibióticos na sua produção, tá? Então agora o que a gente tem? A gente tem proibição, tá? Restrito, proibido, não pode usar mais, tá? Não pode entrar mais como promotor de crescimento e alguns a gente não pode utilizar nem como curativo mais, tá? Como eu disse, eles estão resguardados para ser usados só na saúde humana. Então a gente tem esse tipo de apresentação agora, tá? Só duas notícias que eu trouxe aqui para vocês terem uma noção, tá? Rapidinho, ó. Superbactérias matam mais que a AIDS ou a malária. Saiu essa reportagem em 2022, em janeiro, que tem uma estimativa, tá? Que é só uma estimativa, deve ser maior porque a gente não tem dados de tudo, que 1,2 milhões de pessoas morreram por infecções não tratáveis por antibiótico. É muita gente, tá? É muita gente. Outra reportagem rapidinho, ó. Sobre o rio, ó. Os rios do mundo inteiro estão contaminados por antibióticos. Teve uma pesquisa a nível mundial, coletaram água em vários rios, em todas as amostras, todas tinham alguma classe de antibiótico, tá? Isso vem de resíduos, tanto da produção animal quanto das cidades. Então, o que acontece? Os nossos rios têm resíduos de antibióticos, os nossos peixes têm resíduos de antibióticos, a nossa fauna aquática está ameaçada. Tá? Ameaçada a ter doenças, ameaçada a ter desaparecimento de espécies por conta desses resíduos, infelizmente, tá? Então vai vendo como é que a bola de neve vai aumentando, né, gente? Vai aumentando, vai aumentando. Então isso, com esses dados eu quis trazer o que para vocês? Que realmente, apesar de às vezes parecer que é um pouco de exagero a proibição, a restrição, não é, tá, pessoal? Não é. Não foi por nada que eles fizeram isso. Não é interessante, na verdade, pensando na produção animal, pensando no custo de produção, retirar essa ferramenta de manejo. Mas a gente está pensando no todo, no global, tá? E dentro do global faz muito sentido, sim. A gente precisa fazer isso, tá? Com relação, então, essa resistência para a saúde humana e animal, o que a gente vai ter? Ó? Aumento de casos em resistência em seres humanos, que é esse aumento de morte que eu mostrei para vocês, tá? Dificuldade em tratar infecções dos animais. As infecções acabam sendo persistentes. Toda hora o respiratório está estourando, toda hora o entérico está estourando e a diarreia toda hora nos animais e a gente trata e não sabe. Por quê? Porque as bactérias são resistentes. Como eu já disse, o efeito esperado dos medicamentos não acontece mais por conta dessas bactérias selecionadas para, né, essa resistência que a gente selecionou de forma, né, involuntária, não era a nossa intenção. A nossa
teve então o desenvolvimento destas superbactérias, que são as que estão nos hospitais. Infelizmente, a gente sempre escuta uma notícia aqui e ali falando sobre as superbactérias, e elas estão sim presentes nisso, tá? E aumento na mortalidade de pessoas por falta de medicamentos eficazes, tá? Eles já estão vendo, gente, aumento de mortes de pessoas que têm câncer e HIV, tá? Que não tinham esse grau de mortalidade por conta da falta dos antibióticos que tenham esse efeito. E por quê? Porque já tem bactérias muito resistentes, eles já têm um sistema imunológico fragilizado pelas doenças, ele já não responde bem se o medicamento, ele não é um medicamento eficaz, a cura é muito difícil, tá? Então a gente tem essa situação, infelizmente, hoje. Com relação a projeções que o pessoal faz, tá? Então eles fazem estudos, pegam dados e fazem projeções. O Banco Internacional de Desenvolvimento fez uma projeção que em 2050, se a gente pensar nem é tanto tempo assim para frente, né? Nós já estamos em 2022, a resistência a antibióticos vai matar mais que o câncer no mundo, tá? Infelizmente. E a gente tem uma projeção de queda na produção animal de 10% do desempenho. Fala pra mim, se eu contar pra você que você vai ter 10% a menos de ganho de peso nos seus animais, o que você faz? Fecha a granja, né? Como é que vai trabalhar? Então a gente está diante disso, infelizmente, gente. É alarmante mesmo, tá? Quando a gente fala sobre isso, às vezes parece exagero, mas não é, tá, pessoal? São dados, são estudos, tá? Isso aqui não veio do nada. Tem realmente toda uma cadeia para chegar nessas projeções, tá? O que a gente tem que fazer? Reverter esse quadro usando outras tecnologias para que, revertendo esse quadro, a gente possa, então, ter outro futuro, né, à frente, e não esse aqui que está sendo, projetado por essas pesquisas. Então, o que a gente tem hoje na suinocultura? Um desafio, tá? E a suinocultura vem passando por desafios desde que ela apareceu no mundo, né? Desde que a gente decidiu criar suínos para alimentação humana. A gente já foi desafiado a produzir mais. Lembra lá em 1950? O pessoal precisava de mais alimento? Tinha mais gente, mais população, menos pessoas produzindo. Então não adiantava mais eu ter aquele animal de subsistência, aquele chiqueirinho no fundo do quintal para poder alimentar a família. Eu tinha que ter carne para alimentar a população da cidade. O que o produtor, o pesquisador, o técnico fez? Deu conta, né? Foi lá e produziu mais. Depois, a gente foi desafiado a produzir melhor, né? Veio aquela história de colesterol, de doenças cardíacas, né? Aquela má fama que a carne suína tinha. O que o pessoal do campo, produtores, pesquisadores fizeram? Foram desafiados e conseguiram provar que a carne era extremamente saudável, provar que ela não tinha essa vilania que eles pintavam, e passamos a produzir um animal com 35% menos de gordura. Então, a ciência, a boa vontade dos produtores, dos técnicos, conseguiram chegar nesse patamar. Depois, o que a gente foi desafiado? A produzir mais e melhor e com qualidade. O que a gente fez? A gente peitou, né? A gente foi lá e produziu uma carne de extrema qualidade, em grande quantidade e barata. E nos tornamos suinocultores de ponta. Então o Brasil disparou, gente, disparou. A gente produz com muita excelência hoje. Barato, com qualidade e em grande quantidade. E agora surge um novo desafio, tá? O novo desafio é o quê? Livres de antibióticos. E o que a gente vai fazer? A gente vai peitar de novo, tá? A gente vai mostrar que a gente vai conseguir fazer. Pode vir que desafia, vai demorar alguns anos até a gente conseguir acertar tudo? Pode ser que sim, mas a gente vai fazer. E a cadeia vai continuar forte e a gente vai conseguir continuar trabalhando com o desenvolvimento regional, desenvolvimento pessoal, com o desenvolvimento da nação como um todo. É uma cadeia extremamente importante para o Brasil, tá? Então, com essas informações que vocês vão ter aqui durante essa palestra, que já estão tendo e vão ter, vocês vão trabalhando a cabeça de vocês para mudar a ideologia e para peitar mais uma vez. Imagina, na década de 50, você falar que uma porca hoje pode produzir 18 leitões no parto, e eu te chamar de maluco, né? Assim como há poucos anos atrás, dizer que tirar os antibióticos como promotor de crescimento também era maluquice, mas não é. A ciência nos ajuda a peitar esses desafios e a conseguir
com qualidade, tá? Então, o que a gente tem como solução, pessoal? A nossa solução vai ser o uso racional de antimicrobianos na saúde humana e na saúde animal, tá? Então, a gente já teve uma restrição, para nós é bem mais difícil comprar um antibiótico e trabalhar, tá? Na saúde humana, é só com prescrição médica. E, por favor, toda vez que vocês tiverem que tomar um antibiótico, sigam todos os passos que o médico falar, mesmo que seja lá aos 14 dias de antibiótico, que é realmente difícil de tomar, mas faça um tratamento correto, tá? Isso garante muita coisa que a gente percebeu aqui, tá? Para os animais, pessoal, como é que a gente vai utilizar antibióticos? Apenas aqueles que são regulamentados para animais, tá? E apenas em animais doentes. É assim que a gente vai trabalhar no futuro. A gente não vai trabalhar nem mais em rebanho. Sabe quando dá um surtinho respiratório? Você já bota na água de bebida, já bota na ração e já trata todo mundo? Nem assim vai ser, tá? A gente vai identificar os animais com sintomas e vai aplicar unitariamente. Vai ser mais difícil? Com certeza. Mas é a saída que a gente vai ter no futuro, tá? Se a gente trabalhar dessa forma, a gente vai conseguir reverter um pouco a situação na qual a gente acabou entrando, infelizmente, por falta de informação que a gente tinha. Mas agora a gente tem. E a gente pode trabalhar de uma maneira melhor. Certo? As restrições de drogas, tá? Então, algumas drogas não poderão mais ser utilizadas para suínos, já não podem, né? E pode ser que no futuro tenham mais restrições. E apenas utilizados em situações terapêuticas, tá? Que foi o que eu acabei de falar. Só vai aplicar medicamento, antibiótico, em animais doentes, tá? Somente esses aqui vão receber. Outra coisa, a gente vai ter o quê? Uma melhoria na profilaxia geral e na biosseguridade da produção animal, tá? Fazer uma produção animal segura. Não deixar que o agente etiológico entre dentro da nossa propriedade, tá? Porque isso, gente, já nos ajuda imensamente, tá? Diminuir as visitas, usar arco de desinfecção, fazer a lavagem, vazio sanitário entre os lotes, tá? Isso é importantíssimo. Por quê? Porque eu diminuo a contaminação ambiental. Diminuindo a contaminação ambiental, eu diminuo a contaminação entre os animais. E fazendo isso, o desafio é menor. Quanto menor o desafio, mais fácil a gente trabalhar, tá? Nada de trabalhar com granja fechada, pelo amor de Deus, tá? Vamos trabalhar dentro dos confortos. Outra coisa que a gente tem que fazer, pessoal, usar compostos que sejam alternativos, viáveis e seguros, tá? E aí a gente vai ter uma gama de compostos e associações deles, tá? Dentre eles os fitobióticos que a gente vai aprender daqui pra frente. Avaliação também, gente, da forma de uso do antimicrobiano. Como? Qual tipo de bactéria eu tenho na propriedade? A gente já vai entender também que elas são diferentes, tá? Esse antibiótico serve para essa bactéria ou não? É isso que a gente tem que saber. Lembra da história da penicilina? Qualquer coisa era penicilina. Meu avô sempre falava isso também, ele é dessa época da penicilina. Tudo qualquer coisa era penicilina. Funcionava? Sim. Por quê? Porque ela era de largo espectro. Mas a gente sabe, né, a gente acabou de ver que a gente agora não tem os mesmos efeitos. Então, às vezes, mesmo a penicilina, de largo espectro, que vamos dizer assim, mata tudo, pode ser que resolva os nossos problemas, tá? Então, a gente tem que ter essa visão também. Descobrir qual é a bactéria que está ali, e como que a gente vai ter que descobrir por exames veterinários, tá? Vai ter que coletar lá fezes ou então suave nasal, levar, fazer uma avaliação de qual tipo de agente etiológico a gente tem na granja, qual que é a bactéria, qual que é o vírus que está ali dentro, para que depois a gente consiga colocar um tratamento correto, tá? É cortar a árvore na raiz. Não adianta ficar só podando os galhos que ela brota de novo. É isso que a gente vai ter que fazer. Outra coisa também, usar o produto correto através desse estudo na dose recomendada, tá? Subdosagem é de jogar dinheiro fora. Menos que o animal precisa para ser curado, é apenas, como eu brinquei com vocês, dar uma bambeada na bactéria e dar espaço para as bactérias resistentes se desenvolverem, tá? Então a gente precisa pensar nisso de uma maneira mais estratégica, mais organizada. Falando desses organismos, eu falo para vocês que tem que fazer uma avaliação para saber que tipo de organismo é esse. A gente tem dois grandes grupos de bactérias, tá? Uma se chama gram-positivas e outras gram-negativas, tá? E por que tem essa separação?
Porque elas têm uma proteção diferente na célula, tá? Então, como é que separa a gram positiva com a gram negativa? É com uma coloração, tá? A gente pinta as bactérias. Então, a gente vai pegar as bactérias, vai pintar elas com um corante violeta, depois vai pintar elas com iodo, vai descolorir elas com álcool e depois vai pintar novamente com a safranina, tá? Que é um colorante. Quando a bactéria ela fica roxa, ela é gram positiva. Quando ela fica rosinha, descolorada, ela é gram negativa, tá? E a gente vai entender por que elas são diferentes também. Mas tem isso, a gente separa elas por grupos. Uma fica gram positiva, uma fica gram negativa. Uma quando a gente pinta, ela fica roxa e outra quando a gente pinta, ela fica rosa, tá? Então tem essa separação. Essa separação, pessoal, é interessante por quê? Porque a gente vai ter o quê, ó? Nessas diferentes, na bactéria pintada de roxa, na bactéria pintada de rosa, um diferente poder de ação do antibiótico. Já a gente vai entender por que isso acontece, tá? Além disso, a gente vai ter um grau diferente de resistência a esse antibiótico. Como a proteção dessas bactérias é diferente, algumas demoram mais para morrer e outras demoram menos, tá? E alguns antibióticos conseguem matar e outros não. Por isso que é importante a gente saber, tá? Além disso, a gente vai saber o tipo de antibiótico. Se esse antibiótico ele mata gram positivo, ele mata gram negativo, ou a gente vai usar um largo espectro, tá? Que a gente tem que saber, gente, tá? Então, olha lá, qual que é a diferença da gram positiva e da gram negativa? A bactéria, pessoal, a célulazinha, todas elas têm uma membrana de proteção, certo? Algumas bactérias que são chamadas de gram positiva, aquela que fica roxinha quando a gente cora, ela tem, tá? Uma membrana e uma proteção chamada parede celular, que é bem grossa, tá? Quando a gente pinta, essa parede fica roxinha. A outra é chamada gram negativa. Olha que bactéria elaborada. Ela tem uma membrana, uma parede celular e uma membrana secundária. Essa membrana secundária é uma segunda proteção. É como se eu tivesse uma camiseta e colocasse uma blusa de frio em cima, tá? São duas proteções. O que acontece? Se eu tiver de camiseta no vento, eu vou sentir frio. Se eu tiver de blusa no vento, eu não vou sentir frio, tá? Então é exatamente isso que acontece. Quando eu tenho a bactéria gram negativa com duas membranas, eu tenho uma bactéria mais difícil de matar, tá? Então não é qualquer antibiótico que eu vou usar que vai matar essa bactéria, tá? Eu só vou matar essas bactérias com um antibiótico específico para ela. Então é importante a gente saber. Ah, mas eu preciso saber antes de medicar? Às vezes não, você faz a medicação por seus animais, né? Usa um largo espectro, mas investigue o que está acontecendo na granja. Saiba quais são os agentes que estão ali atrapalhando a sua produção. Porque a partir daí, gente, a gente consegue trabalhar melhor. Quanto mais informação, melhor. Está todo mundo trabalhando com dados, não tá? Produção, conversão, ganho de peso. Isso aqui também é um dado importante. Quais são os agentes etiológicos que estão afetando a minha produção? Para que eu possa atingi-los no alvo, para que eu possa realmente usar um produto que vai matar e que não vai fazer com que eu gaste dinheiro à toa e tenha que comprar um outro produto para fazer um segundo tratamento, tá? Então é interessante. Então a gente tem duas bactérias, uma mais fácil de matar, uma mais difícil de matar, tá? E infelizmente, gente, as bactérias que são mais difíceis de matar, as gram negativas, elas são as mais ameaçadoras para a suinocultura. De 90 a 95% das bactérias gram negativas que tem duas barreiras, que está usando lá a blusinha contra o frio, que não é qualquer antibiótico que mata, são as bactérias que causam doenças. Infelizmente, tá? Infelizmente. Então, elas são patogênicas. Essa parede complexa, essa parede dupla, ela dificulta a ação dos antimicrobianos. Ela tem, gente, uma maior virulência, tá? Gosto sempre de brincar com os meus alunos. Virulência, a gente pode, para não esquecer, pode falar de violência, tá? Ela é uma bactéria mais violenta. Ela tem um maior poder infectante. Então, quando a gente tem uma bactéria de maior virulência, a infecção vem mais forte. Por quê? Porque ela tem várias estratégias para conseguir entrar no organismo do animal e deixar o animal doente, tá? Então, infelizmente, a bactéria também tem uma maior virulência. E, para finalizar
várias espécies que são benéficas, como por exemplo os lactobacilos, eles são, tá? Gram-positivas, e como ela tem essa parede mais simples, ela facilita a entrada dos antimicrobianos, tá? Então é mais fácil de matar, tá? Com isso eu quero que vocês entendam que é interessante que vocês façam uma avaliação bacteriológica da granja e assim consigam entender qual que é o desafio que vocês estão enfrentando, ok? Passando para a próxima, vamos entender quem são esses antimicrobianos e como vamos usá-los de forma estratégica, de forma racional, para tentar reverter em parte esse quadro que a gente está, então, enfrentando com a resistência microbiana, tá? A gente tem antimicrobianos inespecíficos, específicos e os fitobióticos, que ficam ali entre o específico e o inespecífico, tá? E vocês vão entender por que isso. Quando a gente fala dos inespecíficos, pessoal, a gente vai falar do quê? Dos agentes de desinfecção e limpeza, tá? Aquele sabão que você usa na granja, o desinfetante, as formalinas, tá? Que vão fazer o quê? Não importa que tipo de micro-organismo que eu tenha, ele vai ter uma ação em cima e vai matar. Tem alguns ainda que resistem, né? Esporulados, a gente tem umas resistências diferenciadas, mas inespecificamente ele vai ter essa ação, tá? Então quando a gente faz a lavagem da granja, a desinfecção, quando a gente faz lá uma fumegação, passa uma formalina, um cloro, a gente vai ter esse inespecífico, essa desinfecção, extremamente importante para baixar a carga bacteriana, viral, de qualquer outro tipo de patógeno, tá? Tem que haver desinfecção a cada lote, vazio sanitário e todo outro tipo de profilaxia que vocês possam fazer para diminuir a carga de patógenos no ambiente. É extremamente importante, tá, gente? É extremamente importante. Não adianta pular essa etapa, porque a resposta vem depois. A resposta pode não ser muito boa. Depois a gente tem os antibióticos, tá? Como específicos, tá? Porque especificamente o antibiótico vai matar as bactérias, tá? O antibiótico mata bactéria, não mata vírus, tá? É bactericida. Aí a gente vai ter os antibióticos produzidos por organismos, como por exemplo a penicilina, que vem de um fungo, tá? Então é uma substância extraída de um fungo. E os quimioterápicos, tá? Que são o quê? São medicamentos sintéticos e semissintéticos que vão imitar alguma outra substância que é capaz de matar as bactérias. Então a gente tem essas duas classes. E também a gente tem os extratos de plantas, que são os fitobióticos, que é um conhecimento milenar que as nossas avós, bisavós e trisavós já usavam de alguma forma para trabalhar as doenças, tá? Era o que tinha. Hoje na Amazônia ainda se usa muito na floresta, né? Eles têm um conhecimento muito vasto sobre essas plantas. Inclusive, muitas pesquisas são feitas nas plantas usadas nesses locais, onde existe essa cura através das plantas, tá? Então, extratos vegetais estão ali encabeçando essa nova cultura, essa nova tecnologia que a gente vai ter que implementar na produção animal, não só de suínos, como de qualquer outro animal, tá? Pensando nesses antissépticos, ó, desinfetantes, ele vai fazer o quê, ó? Ele vai quebrar aquela parede celular, aquela membrana que a gente viu, e vai fazer o quê? Vai matar a bactéria, porque quebrou essa parede, abriu a parede, rompeu, extravasou, morreu. É como se a gente tivesse um ovo, gente. A casca do ovo fosse a membrana, o conteúdo da célula fosse, né, a clara e a gema. Quando a casca quebra, o ovo estraga. Aqui é a mesma coisa, quebrou a membrana, morreu a bactéria, tá? Estraga, morre. Ou então a gente vai ter o quê? Problema no metabolismo. Então a bactéria não vai conseguir comer, não vai conseguir reproduzir, não vai conseguir fazer com que haja a excreção de produtos tóxicos para ela, tá? E ela vai acabar morrendo também. Então ou ela quebra a membrana, ou então ela vai fazer com que ocorra, tá, essa dificuldade no metabolismo. Os antibióticos e os quimioterápicos, eles inibem ou afetam o metabolismo das bactérias. Ele mata a bactéria, tá? A função do antibiótico é matar a bactéria, ponto. Tem que ser eficaz e tem que matar, ok? E infelizmente ele gera resistência, tá? Ele gera resistência como a gente viu ali. Os fitobióticos, que são extratos de plantas, eles afetam as bactérias e outros organismos como vírus, como parasitos de diversas formas, tá? Então o que ela vai fazer, pessoal? Olha lá, ó. Inibir o crescimento, afetar o metabolismo, contribui para a modulação da microbiota, a gente vai entender isso mais pra frente, tá?
Tem efeito promotor de crescimento nos animais, matam bactérias, vírus, parasitas, estimulam o sistema imunológico, tem um efeito anti-inflamatório, entre outros, e, incrivelmente, tá, não gera resistência. Muitos e muitos efeitos positivos. Porém, tá, gente, apesar disso, apesar de ser a ferramenta de vanguarda, não faz milagre, tá? Isso eu quero que vocês entendam. Vai ser uma ótima ferramenta de manejo, mas não faz milagre. A gente tem muitos estudos onde os extratos vegetais, os fitobióticos têm excelentes resultados, quase tão bons quanto os resultados dos antibióticos, mas os efeitos são diferentes. Então a gente vai introduzi-los na produção animal, tá? Em forma contínua do nascimento até o abate. Eles vão ajudar a produção, mas o efeito é diferente do antibiótico, tá? A gente vai aprender isso também, tá? Então assim, normalmente a gente usa ele associado a outros produtos mais de um fitobiótico, ou a gente usa probiótico e prebiótico junto, a gente usa ácidos orgânicos, tá? Porque o efeito do antibiótico é um efeito devastador na população de bactérias. Você deu antibiótico, mata, tá? Tá com dor de garganta, tá com dor de ouvido, tomou antibiótico, passou 2 dias, falou. Porque é muito rápido, então o efeito é diferente, tá? Mas gente, hoje a vanguarda é o que está à frente, é o que está dando os melhores resultados, é o que está sendo mais usado. No Paraná, por exemplo, existem enormes empresas de frango de corte que usam óleos essenciais em toda a produção e tem resultados incríveis, tá? Tem resultados incríveis, por quê? Porque funciona, tá? E não sou eu que estou falando, é a ciência, tá? Vocês podem procurar diversos trabalhos para ler e vocês vão ver ótimos resultados, ok? Falando então da forma correta do uso, vamos começar a aprender as estratégias, tá? Como que eu vou utilizar, primeiro, os antissépticos e desinfetantes na biosseguridade, tá? O que eu vou fazer? Eu vou reduzir a população de agentes patogênicos no meu sistema de produção, tá? Quanto menos inimigo na batalha, mais fácil de vencer. Então isso tem que ser feito, tá, pessoal? É assim que a gente vai usar os antissépticos, tá? Dose certa, tempo certo de ação, tá? Porque às vezes tem lá um desinfetante que precisa agir por meia hora, você deixa 10 minutos e lava. Não resolveu, tá? Leiam as bulas, leiam os rótulos, sigam as diluições bem certinhas, porque aí o efeito é garantido, tá? Não façam com pressa, não façam mal feito. Quem trabalha mal, quem trabalha com preguiça, trabalha 2 vezes. Infelizmente, tá? Então vamos fazer certo, fazer correto. Antibióticos e quimioterápicos, como que a gente vai trabalhar com eles daqui para frente? Qual que vai ser a exigência? Apenas como curativo, só em animais doentes, tá? Nada de promotor de crescimento, nada de colocar via ração para comer um tempo, não adianta, tá, gente? É só curativo, tá? Só curativo. E mais para frente a gente vai conseguir usar só individualmente ainda, só naquele animal que está doente, tá? Então vai preparando a cabeça que ainda vai ter muita mudança daqui para frente, principalmente vocês que são novos aí, que estão estudando e estão aí, né, tentando entrar na cadeia, a gente vai ver muita coisa diferente ainda, tá? Lembrando sempre, gente, dose respeitada, dá o antibiótico na quantidade de dias que é recomendado, na dose que é recomendado para ter o efeito esperado. E lembrar da classe, se é gram positiva, se é gram negativa, qual antibiótico que é o correto para eu usar, tá? Esse laudo laboratorial é fácil de fazer, tá, gente? Então investigue o que está acontecendo na granja, conheça seu inimigo, para você poder traçar uma estratégia. E usar os fitobióticos, tá? Também introduzi-los na produção animal, como já está sendo usado em vários locais, tá? Esses fitobióticos, eles vão entrar com quais funções? Preventivos e sim, previnem as doenças, tá? Vários estudos mostram isso, os resultados são espetaculares, são extremamente interessantes. Curativo, tá? Alguns fitobióticos conseguem fazer a cura de algumas situações, tá? Então tem esse efeito curativo sim. Depois a gente vai ter o efeito promotor de crescimento, tá? Então ele é que vai entrar com o efeito promotor de crescimento. Tem vários trabalhos que demonstram o uso de um antibiótico e o uso do fitobiótico. Eles vão traçando a linha de como esse animal está sendo conduzido e eles percebem que o resultado ou é muito parecido ou às vezes até superior, tá? Porque não tem só o efeito de matar as bactérias, e sim o efeito, né, no organismo como um todo. E a gente já vai aprender esses efeitos aqui para que a gente possa
manejo que seja eficiente, tá? E diferenciado para a gente usar na produção, que não gere resistência a antibióticos, tá? Que consiga contornar esse problema e que atenda também a exigência de mercado, tá? Senão a gente infelizmente não consegue exportar mais a nossa carne, tá? O mercado não quer mais, o mercado não vai mais comprar. Então, para atender esse mercado também extremamente exigente, que é exigente por razões, né, que a gente já acabou de perceber aqui, não é à toa, tá? Não é à toa, a gente tem que trabalhar dessa forma. Então, essa vai ser então a nossa estratégia do uso correto dos antimicrobianos. Então, o que são esses fitobióticos que a gente está falando? Vamos entender eles também, para que a gente possa processar essas informações? O fitobiótico, pessoal, ele é uma quantidade muito grande de substâncias químicas que estão presentes nas plantas, tá? Principalmente em plantas aromáticas, tá? Canela, tomilho, alecrim, hortelã, essas plantas aromáticas principalmente é que tem essas classes, tá? Por quê? Porque essas plantas, elas produzem substâncias para a defesa do organismo delas. E são substâncias complexas que já têm efeitos fungicidas, bactericidas, para que o organismo da planta seja então protegido. E a gente fez o quê? A gente estudou esses fitobióticos dentro do organismo dos animais e percebeu efeitos positivos. Tá? Então olha que interessante, a planta produz, né, um composto químico para a sua defesa, que se usado na produção animal tem efeitos interessantes, tá? Então, esses fitobióticos são várias classes de produtos químicos, tá? Então, normalmente vão estar nos extratos vegetais e nos óleos essenciais, e são álcools, fenóis, ésteres, tá? Então, são várias famílias de substâncias químicas diferentes, tá? Eles estão presentes em várias partes de planta, pode ser na folha, pode ser no caule, pode ser na raiz, pode ser nas sementes, tá? Depende da planta que você vai trabalhar. E eles podem ser usados ou de forma isolada ou em associação, tá? E vai depender do que? Se eu vou usar um tipo de fitobiótico ou vários tipos, do objetivo. Por exemplo, eu quero que o animal respire melhor dentro de um quadro que ele esteja com problema respiratório. Eu vou indicar o uso de um fitobiótico à base de mentol e de cineol, tá? Que são o quê? São o óleo, vem do óleo essencial da menta e vem do óleo essencial do eucalipto, tá? Então o animal vai ter essa respiração melhorada. Aí eu preciso que o meu animal tenha menores infecções. Eu vou usar o óleo essencial, por exemplo, da canela, do orégano, do tomilho, que tem, então, função antibacteriana. Então, o tipo de óleo essencial presente no produto, tá? Ou a junção dos óleos essenciais presentes no produto, vão estar direcionados a uma sintomatologia, a uma doença. Eu preciso que o meu animal ele tenha um maior apetite, ele se alimente melhor, aproveite mais a dieta. Temos óleos essenciais que têm esse efeito, tá? Então a gente tem essa variação de compostos e essa junção de compostos nos mesmos produtos para ter efeitos diferenciados, tá? Então eu tenho uns que resolvem problemas entéricos, um que resolve problemas respiratórios, um que trabalha como promotor de crescimento, alguns que vão substituir os ionófilos que a gente usa lá nos ruminantes, monoenzina, tá? Então tem vários tipos com várias funções diferentes. A gente tem que ter, tá? Sempre pensando uma fonte segura, tá? Para comprar esses produtos, que tem que ter uma composição sempre homogênea, tá? Senão você vai estar só temperando a sua ração, não vai adiantar nada. Eu preciso de um produto seguro, com uma composição homogênea, que cada vez que você compre, ele tenha a mesma quantidade dos compostos que eu quero usar para que eu tenha o efeito esperado, tá? E além disso, concentração adequada, garantida nesse produto, tá? Por quê? Se eu preciso oferecer para os animais 100 gramas por tonelada por dia, e eu estou usando um produto que veio fora da conformidade, com menos concentração, a dose que eu vou usar é menor, o efeito vai ser diferente, tá? Então, não comprem gato por lebre quando forem trabalhar com isso, tá? Procurem empresas idôneas, procurem locais que tenham, tá? Todos esses tipos de configurações para que a gente possa trabalhar melhor. O que são esses fitobióticos, como exemplo? Ó, a gente tem aqui, por exemplo, ó, o timol, que vai do tomilho, o carfracrol, que sai do orégano, a alina e a licinina, extraídas do alho, tá? É muito
tá? Tanto em fármacos quanto em produtos para limpeza, em produtos para beleza, que estão sendo estudados e que podem entrar nessa composição, tá? Então, ou a gente vai usar só um, por exemplo, só o Carvapro, ou a gente vai usar Timol, Covracol, Mentol, tudo junto no mesmo produto, para que a gente tenha um efeito diferenciado, tá? Então, depende desse direcionamento que a gente vai ter. E qual que é o efeito sobre as bactérias? O que a gente vai ter? Antibiótico mata. Ponto. Antibiótico certo, na dose certa, mata a bactéria, acabou a doença. O que o fitobiótico vai fazer com a bactéria, com o micro-organismo, tá? Ele vai ter um efeito bactericida, sim, vai matar a bactéria, por outros meios, é diferente do antibiótico, mas eu vou explicar para vocês também depois como ela mata. Vai ter um efeito bacteriostático, que quer dizer o quê? Que a bactéria não vai conseguir se reproduzir. A gente vai diminuir a reprodução das bactérias. Menos população de bactérias patogênicas, menos propensão à doença. Então, esse é um efeito muito interessante. A gente vai ter um efeito modulador da microbiota. Isso aqui hoje, tá, pessoal? Tá como uma das principais fontes de estudo, tá? Essa modulação na microbiota intestinal. Por quê? Porque é dali que a gente vai ter o aparecimento de várias doenças, tá? A parte entérica é extremamente importante para o animal. É o intestino, onde se absorve toda essa dieta balanceada que a gente trabalha, né? Então é uma peça-chave dentro da nutrição, é o intestino com uma microbiota modulada. Também tem efeito fungicida e virucida, não é o caso daqui, a gente está falando de antibiótico, de bactéria, mas só para que vocês entendam, tá? E alguns também a gente consegue matar até endoparasitas e ectoparasitas, tá? Como a gente comentou ali, né? Repelir e matar carrapatos e outros ectoparasitas animais. Pensando lá, tá? Nesse efeito bactericida e bacteriostático. O que o fitobiótico vai fazer? Tá? Como eu disse para vocês, ele é uma substância que a planta produz, tá? E ela é extremamente elaborada. E quando a gente extrai o fitobiótico, ele vem não sozinho, mas ele vem com outros compostos junto com ele, outras substâncias químicas. E esse efeito sinérgico, todo mundo trabalha junto e acaba afetando a bactéria, tá? Então, o que acontece? Esse fitobiótico, ele tem uma capacidade interessante que ele consegue atravessar a membrana celular, tá? Então, a membrana, ela é o quê? Ela é uma barreira entre o meio externo e o meio interno. A bactéria, internamente, ela deixa o organismo dela todo organizado, trabalhando, e ela tem essa barreira protetora que mantém tudo que não é importante para ela para fora. Quando o fitobiótico chega nessa barreira, por causa da estrutura química dela, ele consegue passar pela barreira e entrar dentro da célula. Quando ele entra dentro da célula, essas substâncias, elas vão trabalhando ali dentro e vão desconfigurando a célula, tá? Então, ela muda o pH, muda a composição de nutrientes dentro da célula, joga nutrientes para fora, traz nutrientes para dentro, muda o pH da célula e isso deixa o quê? A célula toda bagunçada. Quando a célula está desorganizada, ela para, tá? É igual a gente. Se a gente não está muito bem, a gente não quer comer, a gente não quer se mexer, a célula da mesma forma. Ela para de adquirir, então, tá? Os componentes do meio que ela precisa para sua sobrevivência e começa a tentar organizar a vida dela, tá? Tenta deixar o pH organizado, tenta mexer no citoplasma para que ele fique naquela configuração e ela começa a gastar energia. E ela continua fazendo isso. Por quê? Porque o fitobiótico continua entrando. Para ele é passagem direta, como se a porta estivesse aberta. E nesse sentido dela estar desorganizada e querer se organizar e não estar mais se alimentando, ela morre por falta de energia. Ela colapsa, tá? Então, olha que efeito interessante. Ele mata a bactéria por colapso. Mas ele também pode promover o rompimento da parede celular. Lembra que eu comentei? É igual um ovo, quebrou a casca, não presta. Não serve para mais nada. A parede celular também. Se a bactéria perder, ela acaba morrendo, tá? Aí a gente tem aqui, gente, ó, a célula ela é cheia de líquido dentro. É uma água, é o citoplasma. Esse citoplasma tem que estar líquido para que as reações químicas possam acontecer. Quando o fitobiótico entra dentro, o que acontece? Ele coagula, ele coalha. Gente, não movimenta mais nada. Fica cheio de grumo e ela tem esse problema também, tá? Então tem esse problema metabólico e além disso, pessoal, ele tem um efeito sobre a reprodução
sobre a comunicação entre elas, tá? Porque apesar de ser um organismo minúsculo, unicelular, elas se comunicam, tá? Elas são extremamente interessantes nesse quesito. Então, existe também um efeito sobre a comunicação dessas bactérias, e esse efeito, pessoal, ele vai estar diretamente relacionado à sobrevivência, tá? Esse efeito, pessoal, chama quorum sense, tá? Um nome estranho, né? Um nome diferenciado. Mas o que ele quer dizer? É uma capacidade de comunicação. E como que a bactéria se comunica? Ela se comunica através de substâncias químicas. Então, ela chega num local, o organismo do animal, e ela sente o meio, vamos dizer assim, o pH, né, a quantidade de anticorpos, como é que está esse ambiente, se ele é hostil ou se ele é um ambiente adequado para a reprodução. Quando ele sente que o ambiente está adequado, eles começam a se dividir e elas começam a se comunicar com substâncias químicas, tá? Que é o quorum sense, essa comunicação entre elas. Quando elas estão no ambiente hostil, que elas percebem que o pH não está bom, que tem alguma coisa ali que possa atrapalhar o crescimento delas, elas fazem uma barreira de proteção. E essa barreira de proteção, gente, é um muco, tá? Então ela forma um filme em torno dela e ela protege a população, tá? Então ela forma um biofilme. O que acontece com esse biofilme? Quando a bactéria consegue fazer o biofilme, aí o antibiótico não funciona. Por quê? Porque tem um muco em volta, uma barreira. Tá? Aí que a gente não consegue trabalhar com antibiótico. Quando a gente trabalha com óleo essencial, ela corta essa comunicação por causa dos efeitos das substâncias químicas e assim a bactéria não consegue formar o biofilme e consegue então ter a morte bacteriana, tá? Efeito modulador da microbiota, por quê, pessoal? Porque essa microbiota vai ser composta de organismos benéficos e organismos ruins, tá? Os grandes negativos ali que a gente viu. Esses ruins, pessoal, tá? Esses ruins são extremamente afetados. Então a gente modula a microbiota para quê? Para ter pouco organismo patógeno e mais organismo que seja benéfico para o animal. Então o intestino fica saudável porque não tem infecções. Esse efeito modulador da microbiota vai fazer o quê? Porque a gente tem isso aqui, ó, várias bactérias positivas que inclusive ajudam na digestão em grande quantidade. Como tem muita bactéria positiva e pouca bactéria negativa, o que acontece? Elas não conseguem promover a infecção. Diferentemente desse lado, ó, onde tem pouca bactéria, não forma essa barreira e a bactéria que é patogênica consegue entrar ali e fazer um estrago, tá? E formar ali então as infecções. Trabalha também, gente, a integridade desse epitélio intestinal, tá? O intestino é extremamente importante na absorção dos alimentos, tá? É uma ferramenta que tem que ser trabalhada. Quando a gente tem um intestino saudável, tá? As células estão todas bem juntas, bem justapostas, bem coladinhas uma na outra, e isso faz com que os agentes patogênicos não consigam entrar na corrente sanguínea. Quando a gente tem, tá, um intestino não íntegro, tem aberturas entre as células, tá? Então é o quê? Porta de passagem para os micro-organismos. É por isso que às vezes o animal está com alguma infecção, aí ele tem a septicemia, que é o quê? A infecção no sangue. Animal com septicemia, choque, morreu, infelizmente, tá? Então a integridade é muito importante nisso também. E essa integridade é importante também por causa da produção animal, pessoal. Tá? O intestino é como se fosse uma mãozinha, tá? Vários dedinhos. Quando ele está doente, ele fica sem os dedinhos. Qual o caminho que é maior, pessoal? Passar assim ou passar assim? Com a mão aberta, né? Com as vilosidades. E por que isso é importante? Quanto mais vilosidade, maior é a superfície de absorção. Maior é o caminho. Mais fácil o animal consegue aproveitar a dieta. Então é extremamente importante que haja, tá? Essa integridade, essas vilosidades, essas criptas, tá? E essas vilosidades, então esses altos e baixos aqui, porque tem uma maior superfície de absorção. E também interessante com relação à descamação. Como ele é íntegro, ele não descama, o animal usa menos energia basal para compor o seu organismo e dessa forma ele usa mais essa energia para a sua produção. Outro efeito, pessoal, também tem efeito na imunidade. Interessante isso, né? Quando a gente dá fitobióticos para os animais, a produção de anticorpos é maior, tá? Então eles têm uma maior resposta vacinal,
Os animais, principalmente os jovens, os leitões, eles têm mais anticorpos residuais lá do colostro, e nessa fase de desmama, que é aquela fase de transição, eles têm um maior tipo de anticorpos também, tá? Então a gente tem esse efeito observado. Outra coisa que acontece também é minimizar as respostas inflamatórias. E por que isso é importante? Porque quando a infecção começa com uma inflamação, e a gente já tem a utilização de algum produto como fitobiótico, logo a gente viu que vai ter uma batalha entre os fitobióticos e as bactérias, e a gente vai vencer essa batalha com eles. Só que quando ocorre a inflamação, os tecidos eles ficam mais frágeis, mais propensos a outras infecções, e o animal gasta mais energia. Então, quando a gente reduz a resposta inflamatória, a gente também tem ali um melhor desempenho dos animais, um maior conforto para esses animais também, tá? E a gente tem efeitos também na digestão e na ingestão. Quando a gente coloca fitobióticos no alimento, principalmente para o suíno, que o faro é uma coisa muito aguçada, aquele cheiro, ele vai fazer com que o animal tenha um maior apetite, tá? Igual aquela comida bem temperada, bem cheirosa, a gente saliva quando sente o cheiro, o animal também. Essa salivação, pessoal, ela melhora a digestão, ela aumenta a produção de suco gástrico, e isso faz com que o animal aproveite melhor a dieta, tá? Muito interessante, além de também ter estímulo nas enzimas do intestino. E, só para a gente ver aqui um efeito, tá? Bem interessante de promotor de crescimento. Esse é um trabalho que é uma dissertação de mestrado de 2019, defendida por uma aluna lá da UFLA, tá? A Joana Barreto, onde ela fez o quê? Ela introduziu antibiótico num grupo de animais e fitobióticos num outro grupo. E acompanhou desde o desmame até o abate. O que ela percebeu? Olha que interessante. Que na creche, tá? O desempenho foi igual. Olha que interessante. Então, conseguimos substituir o antibiótico pelo fitobiótico, que a resposta inflamatória intestinal e de outras coisas foi menor, porque aí assim a gente tinha, tá? Um efeito na inflamação. Quando a gente chegou na terminação, crescimento e terminação, o peso final dos animais era maior usando os óleos essenciais do que usando, tá, os antibióticos. Olha que interessante, que bacana, tá? Então vocês podem procurar na internet depois essa dissertação, tem todos os dados lá para vocês verem que a ciência nos mostra que sim, a gente tem saída, tá? A saída já está aqui, a tecnologia já está pronta, tá? Só a gente colocar em campo e colocar em prática. Então, qual que é o plano de ação que a gente vai ter agora, pessoal? Usar os desinfectantes na profilaxia geral, tá? Vamos fazer um combinado aqui, vamos lembrar disso, tá? A gente vai usar os fitobióticos como preventivos, curativos e promotores de crescimento. Em algumas situações a gente pode usar como curativo. E em último caso, o que a gente faz? Medicação, né? A gente usou um sarô, a gente coloca medicação. E o antibiótico vai ser usado apenas para tratamento de animais doentes, tá? Ainda não está assim, mas vai ser. Vai ser, tá? Então, como considerações finais, eu quero dizer o quê, pessoal? O antibiótico não é um vilão, tá? Na verdade, ele é um herói. Ele salvou e salva muitas vidas e vai continuar salvando, tanto das pessoas como dos animais. O uso é que foi errado, tá? Então, a gente tem que mudar a nossa mentalidade e continuar usando ele de forma correta, objetiva, tá? Então, o antibiótico é uma ferramenta incrível, tá? Eu não sou contra, tenho certeza que vocês também não são contra o antibiótico. A gente só tem aqui uma visão diferente, uma forma de trabalhar diferente a partir de agora. As restrições, pessoal, apesar de impactarem no nosso trabalho de produção animal, são necessárias, tá? A gente não acha bom, não acha bom. A gente tem dificuldade de fazer essa modificação, tem dificuldade, mas elas são necessárias para que no futuro, se alguém da nossa família precisar de um remédio, que ele funcione, que ele cure a doença, tá? Então elas são necessárias. Outra coisa, apenas um tipo de substituto não apresentará o mesmo resultado que o antibiótico promotor de crescimento tinha. Mas a gente pode, como a gente viu no trabalho, ter ótimos resultados, às vezes até melhores, tá? Porque o fitobiótico ele não tem só um efeito que é matar a bactéria. Ele trabalha o organismo animal como um todo, tá? Vocês podem procurar mais informações e ler mais sobre, e vocês vão ver o quanto interessante é essa área de atuação, tá? O fitobiótico, pessoal, é a vanguarda nessa nova fase de produção que a gente vai enfrentar. É o que a gente tem como os melhores resultados. É por isso que vocês percebem o quanto está sendo divulgado, estudado e trabalhado
também nas empresas, tá? É o que está resolvendo esse problema da gente, por enquanto, como a melhor forma de trabalhar, tá? E sempre pensar no uso consciente e no uso estratégico, tá? Dessa forma, então, finalizo a minha palestra. Gostaria de agradecer muito vocês por estarem aqui nesse final de tarde. Está todo mundo cansado do evento, mas estão aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado do tema, que tenham gostado da palestra, que tenha aberto a cabeça de vocês para algumas coisas diferentes que estão acontecendo no mercado, tá? Fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo. Estão aqui os meus 2 contatos, tá? O contato da Fitobiotec e o contato da Universidade Estadual de Maringá. Gostaria de agradecer o evento, tá? Por poder participar, por poder colaborar com vocês. A Fitobiotec e a Magnavet por me trazerem até aqui, gente, porque é longe, viu? Vim de longe, gente. É muito longe do Paraná até aqui, tá? E também a Universidade Estadual de Maringá por ter me dispensado esses dias para que eu pudesse participar aqui com vocês, tá? Muitíssimo obrigada. Obrigado, doutora Graciele, parabéns pela palestra muito didática, com conteúdos aí que realmente tanto quem é academia quanto quem é produtor consegue absorver, conseguiu passar o recado. Passamos a palavra, pessoal, para alguma consideração, alguma pergunta, alguma... Eu sou Felipe, sou técnico, trabalho na Matriz de Cascavel e sou produtor rural. E eu gosto muito de fazer pesquisa, de ver as coisas a nível de campo, certo? Eu gostei muito da palestra e dizer o seguinte, que a questão da nutrição, você orienta o pessoal, da alimentação orgânicas, para não botar muito aquela coisa transgênica, e eu sempre oriento o sistema de semi-hidropônico. Quando a pessoa faz o canteiro, nesse canteiro ele isola da terra, pode ser tijolo, e bota ali o substrato, que pode ser um mato triturado, o capim, com adubo, e o sistema de cotejamento, planta o feijão, que é o feijão, a solução da soja. Ele planta o feijão no espaçamento por 40 e consegue, em quase 50 dias, ter uma quantidade enorme de laranja que o pé não precisa a raiz nem nada, joga com tudo, o feijão maduro, então a quantidade vai lá para cima. Um litro de feijão, a pessoa faz uma quantidade absurda, chega a ser até 15 toneladas no saco de feijão, entendeu? Mas isso aí é a questão orgânica, a questão da fitossanitária, eu considero o seguinte, que dentro da ração você poderia colocar, por exemplo, no combate aos vermes, a folha do copinho, certo? Eu poderia colocar também, inclusive, mastruz, certo? Porque é anti-inflamatório, né? Eu queria saber da senhora se realmente essas plantas que a gente poderia agregar, se isso for feito com o tempo como anti-inflamatório, porque o mastruz ele é anti-inflamatório, o milho ele mata de qualquer maneira, ele combate os vermes, né? Se isso aí é salutar, entendeu? Essa parte orgânica eu gosto muito de trabalhar isso aí, então você deve poder saber. Obrigada pela sua pergunta, tá? Com relação ao uso da planta in natura, o que a gente tem de dificuldade? A gente tem pouca quantidade do fitobiótico que a gente quer usar. Não que não vai ter efeito, vai ter um efeito, mas o efeito esperado vai ser menor. O mastruz está sendo bastante pesquisado também, tem várias propriedades medicinais, mas o que é feito? É feita a extração do óleo medicinal do mastruz, do óleo essencial. Em alguns locais é separado o composto que ele quer utilizar e esse composto é dosificado no produto e assim colocado na ração. Porque a quantidade, às vezes, que o animal precisa ingerir de mastruz vai ser muito grande, aí pode ter um efeito tóxico também, para que a gente tenha um efeito esperado. Tá? Então, o que acontece? Elas são sempre utilizadas, né? Inclusive, minha avó utilizava, por exemplo, minha avó pernambucana, nordestina, também tem o sangue nordestino aqui, tá? Ela usava chá de folha de goiaba para animais com diarreia, e funcionava. Então, assim, o conhecimento está ali. O problema é esse. Qual é a quantidade que eu tenho que ofertar para o animal
para ter esse efeito anti-inflamatório. E se essa quantidade não vai ser tóxica. Pode ser que ele tenha que comer 1 quilo, por exemplo, para que naquele 1 quilo tenha essa quantidade necessária para ter esse efeito. Esse estudo aí é importante, vai acontecer inclusive sobre o ninho também. Sim, o ninho é muito importante também. Mas então, tem uma toxicidade no ninho, sabe que existe, né? Então, para que não tenha essa toxicidade, tem que ter a purificação do composto, a dosificação, e depois dessa dosificação, uma dose segura e eficiente para que a gente tenha, então, a resposta do animal. Respondido? Muito obrigada. Boa tarde, parabéns pela palestra, muito produtiva aqui para a gente na região. Eu sou nutricionista também, eu gostaria de saber duas perguntas, na verdade. A primeira seria em relação ao consumo dos animais, né? A gente sabe que independente da fase, independente da espécie, o animal tem uma atratividade maior para algum aroma, algum cheiro, no caso do leitão pelo leite, no caso do animal na creche, sei lá, talvez um sabor mais adocicado, né? Se existe especificidade desses óleos essenciais para essas espécies e categorias, né? Ou se eu posso usar de forma generalizada. E a outra pergunta seria em relação a que você falou de questão do controle de verminose, né? A gente sabe que existe um problema muito grande com resistência de produtos dos animais para verme, e também da mesma forma que tem o mesmo pensamento do uso de antibióticos, a gente tem essa preocupação com os remédios para verme, né? Se existe algum estudo que fala desse controle de resistência com óleos essenciais e em relação ao consumo também dos animais. Obrigado. Obrigada pela pergunta. Muito legal a sua pergunta. Em relação à primeira pergunta sobre o consumo dos animais, existe sim uma diferenciação no consumo. Por quê? Porque ele é aromático. Vai ter um cheiro amadeirado, vai ter um cheiro perfumado. E o que é feito? É feito um microencapsulamento. Então essa substância, ela é seca, forma um glóbulo pequenininho, e sobre ela vai uma camada. Essa camada minimiza o sabor, minimiza o aroma e não interfere no consumo. O que a gente observa a campo, às vezes, né, a leite enjoada, que é a vaca de leite, às vezes, não gosta muito de alguns produtos, tá? Mas tem essas tecnologias que a gente microencapsula, que é extremamente importante também para que o produto entre na boca do animal e que ele vá até o local-alvo, que é o intestino. Tá? Então ele vem protegido com uma cápsulazinha, diminui esse aroma forte, porque tem, o de canela vai ter cheiro de canela, o de orégano vai ter cheiro de orégano, é normal. Ele é encapsulado, passa pelo estômago, a hora que ele cai no intestino, o suco biliar derrete aquela capinha, ele age lá. Então tem essa tecnologia, tá? Às vezes se você colocar o óleo essencial sobre a comida, o leitão vai dar uma olhadinha assim e vai achar que ele gosta temperado demais, né? Não vai querer comer. Mas se você tiver essa tecnologia microencapsulada, aí não vai ter dificuldade na ingestão. Sobre os parasitas, né, que também tem essa resistência, porque a gente tem poucos produtos, infelizmente, também muito mal usados, né, produtos que eram muito efetivos, mas que foram mal usados. O óleo essencial não faz com que haja resistência. Então, também é uma forma, tá, para a gente trabalhar essa resistência, por exemplo, em ovinos. A gente sabe que, eu não sei como é que é aqui, mas na minha região é uma dificuldade muito grande de trabalhar com ovinos por causa da verminose. E a gente sabe que muitos dos medicamentos que a gente tem, os antihelmínticos, né, a gente faz até um coquetel, vai dando vários para ver qual que funciona e, infelizmente, o resultado não é bom, né, não é bom. Então, o óleo essencial está sendo pesquisado, já tem alguns resultados, são resultados muito bons, tá? E eles vêm também como um produto que pode trabalhar nisso, tá? Pode trabalhar nisso sim. É uma linha de pesquisa interessante, ela está pouco trabalhada, ela devia ser melhor trabalhada, mas os resultados que a gente tem são muito positivos. A gente tem, lógico que a gente nunca vai eliminar nada, né? É o sonho da gente ter zero, mas nunca vai ter zero. Mas tem sim uma queda muito grande, muito interessante, tá? Você pode até pensar em trabalhar, né, desenvolver essa área aí, bem interessante. Obrigada. Respondido? Mais alguma dúvida? Não? Mais alguém, pessoal? Vamos aproveitar que ela veio de longe, né? Maringá, vamos tirar todas as luzes. Vamos ter que voltar novamente aqui, né? Para a atração gratuita, professor. Se não tiver mais nenhuma consideração, a gente agradece. Sim, pois não. Fique à vontade. Em relação à utilização de ração amarelada, peletizada, você falou que é encapsulada, tudo não vai ter problema se for, por exemplo, peletizar com as temperaturas e tudo, né? A pergunta do
tem rações no mercado hoje pelletizadas, extrusadas, né, como seria, né, o comportamento do fitobiótico dentro desses tratamentos. Pelletizada vai bem. Extrusada, a gente precisa ter um trabalho mais profundo para tentar ver se realmente, né, por conta da grande temperatura e da grande pressão que essa ração recebe, se a gente tem ali o mesmo efeito. Ainda está sendo estudado, tá? Mas para pelletizada, tranquilo, pode pelletizar que o efeito é quase igual como esperado. O que algumas pessoas fazem também, às vezes, é misturar um pó. Pega esse produto, mistura um pó, né? Via óleo, alguma coisa, e depois oferta os animais. Funciona super bem, tá? O extrusado que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, assim como outros aditivos, né? Não é todo aditivo que ele é extremamente termoestável que aguente esse processo de extrusão. Obrigada. Salve de palmas aqui para a professora. Mais uma volta. Eu só quero cortar aqui, né? A utilização de óleo essencial na alimentação de leitões, certo? Como promotor de crescimento, certo? Mas eu queria saber assim, na fase inicial, no momento do parto, certo? Eu posso estar utilizando esse óleo e a forma de absorção dele é melhor do que no leitão de creche? A pergunta dele foi sobre os leitões, né? Como que seria a absorção intestinal desses leitões nascidos, recém-nascidos do óleo essencial, e quais seriam os efeitos que teria dentro dessa administração. Pode sim ser administrado, inclusive a gente tem produtos, né, que é para dar logo após a primeira mamada. Então o animal tem a primeira mamada do colostro, logo após a primeira mamada a gente faz a administração, é via oral, tá? Então é uma emulsão, tem o dosadorzinho normalmente nos produtos, a gente dá, e foi feito o trabalho já onde a absorção é excelente. Por quê? Porque nesse momento a gente tem um intestino mais permeável, tá? Porém, os estudos com animais na creche, tá? Logo depois do desmame utilizando os óleos essenciais, também mostra que a absorção é muito alta, tá? Então, se ele tiver, ele, na verdade tem que ter esse processo que a gente comentou, ele tem que ser microencapsulado para ele poder chegar íntegro no intestino e lá no intestino ser liberado. Porque se a gente coloca um que não está microencapsulado, ele vai ter todo esse processo, né, estomacal dos ácidos, e pode ser que ele não chegue integral, tá? Então, se você trabalhar tanto logo após o nascimento, que aliás é uma ferramenta de manejo excelente, tá? Você fazer isso aí, você protege muito o animal e potencializa a produção dos anticorpos. Lembra que a gente viu na palestra? Então, quando o animal tem essa mamada, essa entrada dos anticorpos, né, que é extremamente importante na imunidade passiva, e ele tem a entrada dos óleos essenciais, a quantidade, o tipo de anticorpos é mais alto, tá? Então, esse animal fica potencializado na sua proteção. Está respondido, meu amigo? Obrigada pela pergunta. Pessoal, muito obrigado, certo, pela atenção. Vamos agora apenas fazer um sorteio aqui dos brindes. Uma salva para a doutora Graciela.